One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje o tema é sobre confeitaria criativa. Eu tenho a honra de falar com o chefe Rafael Aoki. Tudo bem, Rafael? Opa, tudo bem? É um prazer estar aqui. Vamos destrinchar um pouco aí essa nova confeitaria brasileira. É isso aí. Pô, que bacana, hein, Rafael? Acompanho o seu trabalho aí, doces incríveis, né? Então vai ser muito legal aí saber um pouquinho, né, sobre essas maravilhas aí que você faz. Descobrir um pouquinho aí, né, sobre seu processo criativo, produtores, vai ser muito legal, viu? Mas, Rafael, conta pra gente, né, desde pequeno aí, você já teve essa aptidão aí pela confeitaria? Ou foi mais adolescente, mais pra depois, assim? Então, na verdade, a questão da confeitaria ela surgiu para mim mais recente. A cozinha sempre teve muito dentro do meu dia a dia, né? Como eu fui criado pela minha avó e minha avó era oriental, minha mãe oriental, eu sempre estava com elas na cozinha. Então, estar cozinhando sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Mas quando eu decidi entrar realmente na gastronomia, eu tinha a ideia de que eu não queria confeitaria de forma alguma, né? Eu acho que isso é um pensamento de mais de 90% dos alunos que entram no curso de gastronomia. Sim. Eu acabei tendo essa paixão pela confeitaria por conta de um professor específico que eu tive, né? Eu sinto que eu tive muita sorte de estar na hora certa no curso, porque no no semestre que eu estava tendo confeitaria, a professora da minha universidade acabou engravidando e saindo de licença. E eu fui a única turma que teve aula com um certo professor substituto, que é o chefe Rodrigo Ribeiro, e ele me conquistou com a confeitaria, né? Ele brinca que o mosquitinho da confeitaria me picou, e foi a partir daí que eu comecei a gostar de confeitaria realmente, mas antes disso eu era do senso comum de ser o cozinheiro que não quer mexer com doce. Nossa, é verdade, viu? Muita gente aí que eu gravo, né? Puxa, a confeitaria é muito complexo, né? Tudo muito. Tem um nível, assim, de perfeição, assim, de quantidade, não pode errar, muito milimétrico, né? Se sair Uhum. uma coisinha, vai dar erro, né? Então todo mundo foge, né? Então você não. Pô, tá engraçado, né? Você não teve. No início era você. Até você cursou, acho que gastronomia, tudo, e você falou, poxa, foi a partir desse professor então que deu esse estalo. Caramba, que legal. E teve algum preparo, algum na aula, assim, algum doce? O que deu esse estalo, assim, de falar, caramba, meu, acho que de ter esse olhar diferente aí pra confeitaria? Então, na verdade, quando eu entrei no semestre que tinha confeitaria, tava saindo de um restaurante onde o ambiente não era muito legal, era um ambiente um pouco tóxico, assim. Eu não trabalhava na parte de cozinha, né? Eu trabalhava na parte administrativa, né? Foi uma proposta que eu acabei aceitando para entender como é que é esse backstage, os bastidores de restaurante, né? Caso um dia eu quisesse abrir meu negócio, eu teria um pouco dessa ideia de como é administrar um restaurante. E nessa época eu acabei querendo sair dessa parte administrativa, realmente querer entrar na parte de cozinha. E eu tinha um pouco desse preconceito com a confeitaria. E como esse professor, né, como o Rodrigo, ele era um professor substituto, ele era um professor que ele era muito próximo dos alunos, sabe? Ele era bem próximo, ele conversava com a gente, né? Direto a gente trocava mensagem no WhatsApp e tal. E foi aí que eu cheguei para ele e falei assim, chefe, pô, eu tô precisando trocar de área e tal, será que você pode me indicar para algum lugar? E ele falou assim, pô, mas você quer confeitaria? O que que você quer, e tal? E aí eu falei, pô, chefe, por mais que eu goste muito de você, assim, eu não quero confeitaria. E só que ele falou assim, Rafael, olha um pouco de outra forma a cozinha, sabe? Falou assim, você quer realmente só ser cozinheiro? Eu acho que pode ser legal, mas você tem que, o que é legal da confeitaria é que você pode integrar técnicas e aprendizados de outras praças do restaurante na confeitaria. E aí foi aí que a minha cabeça abriu, né? Eu comecei a entender que a confeitaria ela é muito mais do que um doce, é muito mais do que o açúcar. Então, ele sempre teve esse trabalho muito de utilizar técnicas, ingredientes, coisas que não são comum na confeitaria. Às vezes você olhava assim, só de ler os ingredientes, não dava muita vontade de experimentar, né? Porque usava feijão, shoyu, tem uma sobremesa muito famosa que era shoyu, gergelim preto, cebola, tal, e você fica um pouco assustado. É verdade. Mas realmente o que me conquistou assim foi essa questão de a confeitaria ser um pouco de um prato em branco, vamos dizer assim. Né? Ele não tem aquele padrão obrigatório de ter uma quantidade certa de proteína, uma quantidade certa de carboidratos e tal. Sim. A confeitaria a gente pode, né, usar a criatividade ao máximo, né? Realmente o que limita é a nossa criatividade. Então, essa liberdade criativa
me conquistou pela confeitaria. Entender as bases da confeitaria da melhor forma possível, né? Ter passado por outras praças em estágios para entender técnicas que eles usam que eu posso usar na confeitaria. Então, eu acho que isso assim, foi o que mais me conquistou realmente. Foi a questão de como é que eu posso abranger toda a cozinha, tudo que eu gosto, numa área só, né? Tanto que eu até. Às vezes eu faço reunião com os bartenders do restaurante de, tipo, meu, como é que você faz isso? Porque eu também quero usar, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal da confeitaria. Então, minha maior conquista, assim, que me conquistou mesmo, foi essa abertura para a liberdade criativa. E além da faculdade e tudo, depois você cursou outros cursos, assim, específicos de confeitaria? Então, não, depois que eu saí da. Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar em restaurante muito cedo, né? No meu segundo semestre, eu já fui trabalhar com o Fred Cafarena, que hoje em dia é do Mac Homos. Eu trabalhava na parte administrativa com ele, no antigo Faran Salono. Certo. E aí depois eu acabei indo para o restaurante Mensa, onde eu estagiei lá como confeiteiro, e aí passei por outras praças tal, até ser efetivado como auxiliar de confeitaria. A partir daí, como eu fazia faculdade e trabalhava ao mesmo tempo, eu não tinha tanto tempo para eu conseguir fazer outros cursos. Então, o que eu acabei fazendo foi abrir internet e pesquisar o máximo possível. Hoje em dia, o que eu mais falo, assim, para os alunos que eu já dei aula, para estagiários que passam comigo em palestras, é que hoje em dia a gente tem muita sorte, porque o que a gente mais tem é informação. Se você entra no Google, no Instagram, no Pinterest, YouTube, as pessoas ensinam a fazer de tudo. Então, o que eu aprendi a fazer realmente nesse meu, entre aspas, curso autodidata, foi aprender a aprender. Eu entrava na internet, pegava, sei lá, queria fazer uma panacota. Eu pegava 15 receitas de panacota e testava as 15. E aí eu começava a ver uma funciona, a outra não funciona. Se eu juntar duas, fica com um resultado melhor com o que eu quero. Então, com o tempo, eu acabei aprendendo a filtrar quais informações são boas e quais informações são ruins. Então, acabou que eu não precisei ter que fazer um curso específico, porque infelizmente no Brasil cursos específicos acabam sendo muito caros e cozinheiros e confeiteiros não têm um budget financeiro que permita às vezes a gente conseguir fazer curso com tanta liberdade. Então a minha forma realmente foi encontrar uma forma de eu conseguir aprender com as informações que a gente tem. E assim, são muitas informações. Então, quando chega o ponto de o que a internet ou os livros não é o suficiente para mim, eu vou atrás de pessoas que possam me ajudar, né? E aí mando uma mensagem ali para um amigo, um colega, e falo assim, meu, você consegue me ajudar com isso? Mas eu acabei realmente não fazendo nenhum curso específico depois de ter terminado a faculdade. Não, você falou tudo, assim, hoje em dia, né, com Instagram, YouTube, né, até pessoas de outros países, né, você acaba até criando uma amizade, né, e vendo Uhum. alguma postagem, algum prato, alguma coisa, e pode ter, né, essa troca, né, Rafael, até mesmo de amizade, né, ele vê alguma coisa que você fez, e você tem algum caso, assim, de algum amigo que às vezes você criou fora, assim, através né, da internet? Então, eu acho que assim, o meu começo foi eu até brinco com o Rodrigo. O Rodrigo, ele foi a minha maior referência, assim, quando eu comecei na confeitaria, né? Quando eu entrei no Mensa, depois acho que foi 3, 4 meses, eu acabei sendo efetivado como auxiliar e depois de algumas semanas já fui efetivado como chefe de confeitaria, porque a gente abriu um segundo turno. E lá no Mensa, para mim foi a maior escola para mim, porque a cada semana eu precisava criar 2 sobremesas novas para o menu executivo. Puxa. E aí, nos primeiros 2, 3 meses, eu copiava todas as sobremesas do Rodrigo. Eu abria o Instagram dele ali, falava assim, essa aqui é a da vez. Essa é da Aí eu, vez. eu testava, não tava certo, mandava mensagem, chefinho, como é que você faz isso aqui que eu não tô conseguindo fazer? E então, assim, o meu começo de carreira na confeitaria foi muito essa forma de realmente copiar o dos outros, né? Entender como eles faziam. Eu acho que hoje em dia o que eu mais falo para os meninos que trabalham de estagiário comigo é, eu acho que você não tem que se prender a ter medo de copiar da pessoa. Eu acho que no começo é importante você usar outras referências, porque a partir daquilo você consegue aprender e criar seu próprio formato, né? Sua própria personalidade dentro da cozinha. Então, o que eu mais aprendi foi entender não só copiar e fazer, mas entender por que que ele estava fazendo aquilo. Né? Eu acho que o Rodrigo ele foi para mim uma pessoa que me ensinou muito, mesmo após a faculdade, eu acho que até mais depois que a faculdade, porque por mais que às vezes ele me dava só um toque ou outro, eu ia buscar entender o porquê que ele fazia aquilo. Pô, ele fazia uma ganache, mas por que que ele
tem a questão do brigadeiro. Ele tem um brigadeiro que ele faz com creme de leite, né? Pra mim, no começo era, não vai creme de leite em brigadeiro. E aí eu fui entender, fui pesquisar, entender por que que ele faz isso. Então, eu acho que muito do meu crescimento autodidata foi os testes, não só copiar, entender o porquê que ele fazia aquilo. E falando em processo até, você falou, né, quando você estava nesse restaurante, tá, no mês, você tinha que criar duas sobremesas, às vezes, né? Como que é esse seu processo criativo, assim, Rafael? Então, hoje em dia, assim, hoje eu já tenho um formato de como eu crio as minhas sobremesas, né? Normalmente, os cozinheiros, os chefes de cozinha, os confeiteiros, criam a sobremesa criam a sobremesa ou prato a partir dos ingredientes que eles querem, né? E aí finalizam com a questão do empratamento. E eu já lido de uma forma diferente. Certo. Eu escolho os ingredientes que eu quero, né? Então, por exemplo, eu tenho a sobremesa de mel, que a gente fez em parceria com a MB. Eu queria fazer uma sobremesa de mel. A partir daí, eu comecei a pensar, tá, como é que eu quero apresentar essa sobremesa? Então, eu faço, né, um esqueleto da sobremesa, né, desenho, faço como se fosse um croquis da sobremesa e vejo quantos elementos eu vou ter nessa sobremesa. A partir daí, né, a partir de já ter definido como é que vai ser a apresentação da sobremesa, eu utilizo muito um livro chamado Dicionário de Sabores, né, que ele mostra sabores que combinam com o ingrediente que eu quero. Então, a partir do mel, eu vou indo atrás de ingredientes principais, né, coadjuvantes que me ajudem a montar essa sobremesa. Então, que nem quando eu fui fazer a sobremesa de mel, eu queria usar muito mel, o mel nativo, e usar pólen. E então, o mel ele exige muito, muito leite, muito lácteo. Então, eu fui atrás de uma técnica de cozinha fria, que é fazer uma coalhada a partir do pólen, e fui atrás de chocolate, que é uma coisa que combinam muito. Então, a partir do mel e do pólen, eu tenho dois coadjuvantes. Em cima desses quatro insumos principais que eu tenho, eu monto a sobremesa a partir da quantidade de elementos que eu tinha definido no início da apresentação. E aí, a partir disso, é só eu definir. Um eu quero mais gelado, outro eu quero um pouco menos gelado, um mais cremoso, um crocante. O meu caminho acaba sendo isso: definir os ingredientes, definir a apresentação, definir os ingredientes coadjuvantes, e aí, para mim, eu acho que o principal e o que mais faz diferença é a definição de contraste na sobremesa, seja de texturas ou seja de temperatura. E achar essa técnica, né? Que às vezes você fala, poxa, posso pôr uma técnica, né, da cozinha quente, né, da parte salgada, alguma técnica assim, às vezes tentar trazer isso pro doce, né? Uma coisa que a confeitaria acaba tendo um viés ali que você pode transformar um insumo em qualquer outra coisa que você quiser, qualquer outro formato. Então, às vezes, com as técnicas que a gente tem só em confeitaria, focado só em confeitaria, às vezes a gente não atinge a textura, por exemplo, que a gente quer. Então, a questão da coalhada foi muito isso, né? Eu poderia fazer um chantilly com pólen que me daria a mesma textura, mas queria algo mais ácido, mas que viesse do próprio ingrediente, não que eu adicionasse depois. Então, foi uma forma de utilizar uma produção que é fazer uma coalhada, né, fazer uma ricota, só que em vez de usar um fermento X ou utilizar algum ingrediente ácido para poder talhar, eu acabei usando pólen, que ele tem os mesmos princípios químicos, de certa forma, e que transformam o leite numa coalhada. Então, acho que o legal é isso, é você poder andar por outras áreas da cozinha para poder criar um resultado final mais legal. Caramba, que incrível, assim. Ô, Rafael, e tem alguma técnica aí que você usa, que você fala, caramba, essa daqui é a mais difícil, assim, porque se eu errar um pouquinho aqui, alguma coisa desanda, assim, tem alguma técnica que você acha a mais complexa, assim? Eu acho que uma coisa que eu tenho na cabeça é que tem várias técnicas na confeitaria que são não fáceis, mas são tranquilas de fazer, mas para você masterizar é muito difícil, né? Uma coisa que hoje em dia, assim, é uma coisa que eu mais gosto de fazer, e até os meninos no restaurante brincam, que eu consigo fazer sorvete com qualquer coisa. Né? Eles ficam brincando, se me der pano, eu faço sorvete. Eu acho que assim, sorvete ele tem vários níveis de trabalhar com ele. Você pode fazer um sorvete básico só com creme inglês, ou você pode fazer um sorvete só de leite, utilizando alguns outros de polissacarídeos e monossacarídeos e fibras alimentares para manter a estrutura que não seja só o ovo. Então, sorvete hoje em dia é a técnica que eu mais uso, que eu mais gosto de usar, porque é a sobremesa que eu mais gosto, é sorvete. Então, é uma coisa que, assim, se desanda, não tem o que fazer durante o serviço, assim, né? Lá no restaurante a gente ainda tem nitrogênio para salvar, mas se desanda, Não tem jeito, né? não tem jeito. Mas tem algumas outras técnicas também que, por exemplo, fazer esculturas de açúcar, né? Modelar açúcar, é uma coisa que hoje em dia eu não me arrisco, porque é uma coisa, assim, que eu acho que
ela é difícil de manipular e mais difícil ainda de masterizar. Então, acho que para mim, de todas as técnicas que a gente tem na confeitaria, eu acho que mexer com açúcar, que é um ingrediente tão primordial na confeitaria, é algo, assim, bem traiçoeiro. Então, para mim, assim, de certa forma, fazer esculturas ou mexer com caramelos mais moldáveis, para mim, é a técnica mais difícil. Não, até tava brincando, às vezes eu fiz diversos, assim, episódios sobre panificação, né? Daí um dos episódios Uhum. com um amigo, o chefe Rodolfo Nunes, né? Ele falou, poxa, mas e aí, Rodolfo, o que que é complicado aí na panificação, né? Croissant é complicado, alguma coisa nesse sentido, né? Não, Gabriel, pra você acreditar, o pão francês é o mais complicado. E se você for ver, é verdade, né? Se você for em algumas padarias, você acaba sentindo aquele gosto de fermento, né? Alguma padaria Uhum. é difícil, assim, o pão francês é, por mais que as pessoas não dão tanto valor, né? Mas eu acho que é um dos mais complicados mesmo, porque precisa acertar um ponto, né? Ficar com casquinha, não ficar com aquele miolo, né? Gosto de fermento, assim, né? Então, eu falei, às vezes também na confeitaria, às vezes pode ser algo que, para quem vê, pode parecer que é simples, mas às vezes é o que é o mais difícil, né? Assim, né? Eu acho que realmente, sim, essa questão do simples, eu acho que é um senso comum na cozinha em geral que é o mais difícil. Porque a questão desse, né, o pão francês, por exemplo, pão francês é uma coisa que a gente tem a nossa memória afetiva, né? Sim. Então, isso faz com que seja muito mais difícil da gente alcançar uma perfeição, entre aspas, vamos dizer assim. Por mais que eu acho que não exista perfeição na cozinha, é muito difícil a gente encontrar, porque cada pessoa às vezes gosta de uma forma, né? E por mais que seja simples, às vezes, às vezes não, o simples é muito difícil de a gente aperfeiçoar. Então, eu acho que é um senso comum da cozinha inteira. Ô, Rafael, e falando um pouco assim de estilo, né? Você tem um estilo assim, na confeitaria dá para falar um pouco de estilo? Eu vejo muito, né, que você faz assim essa parte de confeitaria empratada, tal, assim, né, que poxa, parece, né, um prato assim super requintado, né, tudo. Você tem algum estilo assim, se a gente pudesse definir? Eu acho que sim, se a gente for definir por um nome, eu acho que eu me definiria mais como uma confeitaria de vanguarda. Só que no Brasil, assim, a gente ainda tem, como a confeitaria está engateando muito no Brasil, a gente está muito dividido entre confeitaria de vitrine, que são as confeitarias que a gente está acostumado, né? Que nem o Cesario Kiel, a Vivio Acuda, né? Tá. Confeitaria Dama, Marília Silberstein. E a gente tem os confeiteiros de restaurante, né? Que trabalham com empratados. Mas mesmo os empratados, a gente tem uma diferença entre confeiteiros, né? A gente acaba se englobando muito nessa questão de confeitaria de vanguarda, que é a gente focar em apresentar técnicas diferentes, utilizar insumos diferentes, né, que não estão acostumados na confeitaria, e fugir um pouco daquela brincadeira de fazer o desconstruído. Né? A confeitaria empratada, a gente já está no nível onde não é uma torta desconstruída, não. A gente tem uma forma de pensamento que, por mais que esteja separado as coisas, tem um objetivo final. Então, hoje em dia, assim, o meu estilo de confeitaria, eu acabo focando muito em questão de ingredientes brasileiros. Eu acho que eu tive uma absorção muito forte dessa questão por conta do Rodrigo Ribeiro e por ter muitos parceiros, pequenos produtores, né, como a MB, a Mestiço, Luiz Abraham, a Companhia dos Fermentados. Eu gosto muito de trazer eles comigo nas sobremesas no dia a dia. E na minha questão de apresentação, num viés muito oriental, né? Eu acabo trazendo muitas. Minimalismo, assim, né? Né? Eu tenho a primeira assim sobremesa que eu fiz um pouco mais de sucesso, assim, que foi o Jardim de Chocolate. Ele foi muito inspirado naqueles jardins Zen. Né, Sim. que eu lembro até hoje que o meu avô tinha aqueles jardinzinhos que você passava o garfinho para desenhar tal, e aí a sobremesa ela foi muito criada visualmente em volta desse jardim. Então é por isso que acaba que no meu processo criativo a questão da apresentação ela vem bem antes, porque eu gosto de trazer esse lado oriental, mais focado com ingredientes brasileiros. E você tá falando no início lá de sobremesa com cebola, né? A gente tá comentando de alho negro e tal. Tem alguma assim que você a mais inusitada, assim, com ingredientes que as pessoas falam, caramba, você fez uma sobremesa com isso, assim? Tem alguma que você pode citar, assim, que foi a mais inusitada, assim? Eu acho que assim, tem duas sobremesas para mim que eu tentei, assim, vamos dizer, chutar o balde. Tem uma hoje que tá no cardápio do Quintil. É uma sobremesa, assim, que eu testei na segunda edição do Doce Despertar, que é o menu de degustação de sobremesa que eu faço, que foi eu fiz um picolé à base de queijo de cabra, da Capril do Bosque, com baunilha do Cerrado e pepino. Foi um picolé, assim, que fez super sucesso no evento e tal, e acabei trazendo isso pro restaurante, né? Acabei desmembrando mais, então
Hoje em dia, a sobremesa ela tem como principal um sorbet de pepino e dill, tem um mousse de Boursin com baunilha brasileira, a gente tem o mel de mandaçaia e tem o vinagrete de dill com mel. Então, essa, assim, foi uma das que, hoje em dia, para mim, ela é muito emblemática, uma sobremesa que eu gosto muito, porque é a forma de mostrar para os clientes do Quinto de é isso que eu gosto, é isso que eu gosto de servir. Né? Se eu pudesse fazer de toda forma que eu queria, é o que eu gosto de servir. Mas a sobremesa, assim, que mais diferentona que eu fiz, e infelizmente não teve tanto, vamos dizer assim, críticas positivas dos clientes, foi em um menu que eu fiz que o Quinte fez em parceria com a Fazenda Santa Adelaide, e eu acabei, e na época a gente estava em época de pastinaca, e aí eu decidi fazer um sorvete de pastinaca com um crocante de repolho roxo, alho negro e maçã caramelizada. Foi assim uma sobremesa assim, totalmente fora da caixa, né? Foi realmente para valorizar os ingredientes da Santa Adelaide. Foi um resultado final que eu gostei bastante, mas muitas pessoas, muitos dos clientes que acabaram indo assim, ficou meio estranho com tipo, o que que é isso assim, sabe? Sim. Ficaram muito com esse negócio assim, será que eu gostei? Será que eu não gostei? Caramba. Mas eu acho que assim foi o mais que eu mais chutei o balde assim, realmente foi essa sobremesa à base de repolho roxo e pastinaca. Puxa, desculpa a curiosidade, acho que quem tá escutando aqui também eu não conheço, mas o que que é esse ingrediente aí? Pachinaca e tal? A pastinaca, ela é um tubérculo que ela é, assim, a ancestral da cenoura, Ah, né? tá. Então, é uma coisa que eu até falava pro pessoal lá no restaurante que não sabia o que que era, falou assim, sabe aquele vegetal que no Harry Potter tira e fica gritando? Né? Aquilo é uma pastinaca, né? Entendi. E então ele é um tubérculo um pouco mais antigo que ele deu origem às cenouras, né? Então ele é branco, ele tem um sabor assim que ele lembra um pouco de cenoura. Ele tem o adocicado de cenoura, mas ele tem a picância do nabo, Olha, né? Então ele é um vegetal um pouco mais antigo, assim, um tubérculo mais antigo. o Rafael, e também assim, tá muito em moda, né, na confeitaria, né, a redução de açúcar, né? E outro Uhum. ponto bem, assim, às vezes você vê um doce, né, numa vitrine, alguma coisa, lindo, né, aquele design fantástico, mas daí você vai comer, putz, sem gosto e tal. Esses são, acho que, os grandes desafios, né, de fazer um doce equilibrado, né, questão de açúcar, assim, um design legal e algo que seja prazeroso, assim, gostoso, não só o aspecto, né? Mas sim, putz, aquele doce apetitoso, né? Acho que esses são os principais desafios, assim. Eu acho que assim, a gente está num momento onde o açúcar está sendo muito demonizado. No passado, eu até dei uma palestra no Mesa São Paulo falando um pouco sobre isso, porque as pessoas hoje em dia estão muito no 880, ou come muito açúcar ou não come nada de açúcar. Não, não acho que é infelizmente, mas assim, o açúcar, para algumas coisas, ele é essencial, né? Eu falo assim, dentro da confeitaria, o açúcar ele é essencial, não primordial. Então, para algumas técnicas, você obrigatoriamente precisa ter o açúcar. O equilíbrio, né, Rafael? O equilíbrio e, né, o açúcar refinado, que é o mais demonizado de todos, né, por questões, né, saíram muitas notícias de, né, ser lavado com enxofre e tal, não sei o quê, o refinamento é químico, mas para algumas técnicas, não infelizmente, mas a técnica a gente precisa utilizar. Então, para fazer um merengue, a gente precisa do açúcar, né? Sem o açúcar, a albumina da clara não vai ser desnaturada para a gente conseguir formar aquele merengue bonito. Então, o que eu mais falo é que hoje em dia a gente precisa ter um equilíbrio. Você precisa utilizar o açúcar sim para algumas técnicas, mas você não precisa usar o açúcar para adoçar. Existem muitos ingredientes que a gente pode utilizar como adoçante, né, como o mel, por exemplo, a gente tem melado de cana, né, o próprio chocolate, se a gente for usar, o chocolate já vem com açúcar. Então, eu acho que para você chegar num meio termo, né, num equilíbrio, onde você tem uma sobremesa gostosa e que você não coloque muito açúcar, é você utilizar ingredientes que já são doces por si só e utilizar isso para que você alcance o que você quer. Então, é até uma coisa que, assim, que eu falo lá no restaurante, né, para os clientes perguntam, tem muitos clientes que chegam, né, por a gente ter um restaurante vegetariano, vegano, acabam associando muito a cozinha saudável. Então, tem clientes que falam assim, pô, qual sobremesa tem menos açúcar? Ou qual sobremesa não vai açúcar refinado? E eu falo assim, a sobremesa mais doce, entre aspas, que a gente tem é a sobremesa tanto a de mel quanto o ninho de chocolate. Essas duas sobremesas, elas vão, no máximo, assim, por sobremesa, proporção de 5 a 8 gramas de açúcar adicionado. O restante do doce vem só dos ingredientes que a gente utiliza. Então, eu acho que a questão de você alcançar esse equilíbrio é isso: utilizar o açúcar de uma forma essencial e não primordial, e usar os adoçantes que a própria natureza, vamos dizer assim, traz pra gente.
Ô, Rafael, e, né, conta pra gente um pouquinho sobre o Quincho, né? Quem tá escutando aqui, hoje você, né, é o chefe lá, confeiteiro e tal. Quem quer conhecer também o Quincho, conta um pouquinho sobre o restaurante. Bom, o Quincho, ele é um restaurante vegetariano barra vegano. Ele foi um restaurante idealizado pela Mariciotti, que ela é a chefe criativa do restaurante. E eu acabei vindo para o Quincho junto com o João Salinas, que hoje ele é o chefe executivo de lá. Nós trabalhamos juntos no Mensa, né? Ele era chefe, eu era subchefe. A gente veio para o Quincho para ajudar a Mari a transformar essa cozinha mais simples de vegetais em algo mais, vamos dizer assim, refinado. Mas lá no Quinto a gente não gosta, não é que não gosta, mas a nossa ideia não é ser um vegetariano vegano. A ideia do Quinto é trabalhar uma cozinha muito bem feita de vegetais. Então, nosso principal objetivo é trazer pessoas que não são vegetarianas e veganas e poder proporcionar uma refeição super legal, sem que você sinta falta da proteína animal. Então, o foco do Quinto, desde que eu e o João a gente entrou, foi cada vez mais trazer esses pequenos produtores, trabalhar com insumos orgânicos, tanto que se você pegar nossa lista de hortifruti hoje em dia, mais de 80% são vegetais orgânicos, né, vegetais e frutas orgânicas, né, a não ser cebola, alho, cenoura, que são ingredientes de maior escala que a gente utiliza, então a gente acaba não utilizando os orgânicos, mas em relação aos outros hortifrutis, são todos orgânicos, e focar em mostrar vegetais e cogumelos que as pessoas não estão acostumadas a usar. Então, o João tem um prato lá no Quinto que ele é um hummus de pistache com cenouras que são defumadas no forno, e aí ele usa a cenoura laranja, usa a cenoura roxa, branca, amarela. Então, o nosso foco realmente é isso, a gente poder pegar os vegetais e as frutas e transformar isso em outro nível, e para que as pessoas possam ter um dia sem proteína animal. E falando, né, um pouquinho aí da capinha, né, do nosso tema aí do podcast, conta sobre esse menu, né, degustação de sobremesa, assim, Rafael, que foi um grande sucesso, né? Hoje em dia, né, o menu de sobremesa já tem um nome. Ele se chama Doce Despertar. O Doce Despertar, eu criei ele com o intuito, assim, não só para a gente propor essa questão de ter mais sobremesas, mas o Doce Despertar também é um movimento político, né? Ele envolve, assim, três fatores principais, que o primeiro é democratizar a confeitaria, então é poder mostrar para o brasileiro as novas tendências da confeitaria, tanto mundial quanto nacional, e para onde ela está se encaminhando, e também mostrar a força dos confeiteiros de restaurante no Brasil, né? Eu acho que o foco desse menu de sobremesas é sempre trazer convidados que sejam confeiteiros de restaurante, né? Então, a estrutura do evento, ela envolve sempre a gente tira uma noite no Quinto, e onde eu convido dois chefes confeiteiros de restaurante para que a gente faça um menu de sobremesa onde a gente tenha três snacks, três sobremesas e três petit fours, cada um feito por um chefe. E tudo isso harmonizado com coquetéis. Então, o primeiro fator assim desse, vamos dizer assim, movimento político é democratizar a confeitaria. O segundo é valorizar mais os confeiteiros de restaurante. Infelizmente, não é só no Brasil, mas isso é um senso comum, né, de grandes polos gastronômicos pelo mundo, onde os chefes confeiteiros de restaurantes eles são muito ofuscados pelos chefes executivos que tem lá. A maioria da sobremesa acaba saindo no nome ou do restaurante ou no nome do chefe executivo, e muitos confeiteiros acabam ficando apagados nisso. E também tem a questão, eu acho que muita questão financeira, Sim. né? Por mais que a gente tenha essa posição igualitária a um chefe executivo, né? Porque a confeitaria acaba vivendo um mundo muito diferente da cozinha normal. Os salários normalmente são muito mais abaixo do que chefes executivos. Então isso é uma forma também de mostrar, pô, estamos aqui, né? A gente Uhum. também faz parte dessa equipe e a gente tem uma importância muito grande, e mostrar que as sobremesas elas são tão essenciais para o cardápio, tão importantes quanto os pratos principais. E o terceiro, isso é mais uma questão de um sonho meu, né? E sonho de alguns colegas meus, como o Rodrigo Ribeiro, que é trazer essa cultura de desert bar para o Brasil, né? Então, a cultura de desert bar é muito comum na Europa, no Sudeste Asiático, onde as pessoas saem de casa para pedir um coquetel e comer uma sobremesa que harmoniza com esse coquetel, né? Existem vários estabelecimentos lá fora, como na Tailândia, né? Tem o Room for Dessert, que ele serve isso, né? Ele serve uma sobremesa que harmoniza com destilado, Olha. né? O Coda, em Berlim, que tem duas estrelas Michelin só servindo sobremesa
com coquetéis. Então, isso é uma coisa que é um sonho meu e de muitos colegas de trazer essa cultura de desert bar para o Brasil. Então, a ideia também foi, além de integrar todo esse movimento, é poder ver se havia demanda no Brasil. E foi uma coisa que, felizmente, assim, teve muita demanda, né? Eu fiquei muito feliz com o feedback que a gente teve. O evento ainda, a gente está indo para a quarta edição, na verdade, né? A gente já fez 3 edições. A gente teve muita demanda, o evento, o modelo dele está cada tempo que passa, ele está se reconstruindo, evoluindo e melhorando para a gente entender como é que funciona, porque ninguém ainda teve essa expertise ainda de trazer isso para o Brasil e ensinar para a gente, pô, como é que a gente, quais são o formato que funciona. Então a gente tem entendido como é que o público reage, né? Então, tempo de menu, quantos pratos, quantos coquetéis. Então, diversas vezes vem mudando. Tanto que o primeiro evento que eu fiz, eu trouxe 2 grandes amigos meus, que é a Brenda Freitas, que ela é chefe confeiteira do Mani Manioca há muitos anos, e o Pedro Nóbrega, que ele é chefe confeiteiro do Espaço Priceless, né? Ele faz as sobremesas com o Nildo Rocha. E a gente fez esse primeiro menu, fizemos assim, um menu, né? 3 amigos ali na loucura de vamos arriscar, né? Levei essa proposta para o Quinte e falei assim, meu, tô a fim de fazer, vocês me ajudam com budget e tal. Ele falou assim, meu, o budget tá aí, faz, arrisca. Então, isso é uma das coisas que eu sou muito feliz por estar no Quinte, porque eles me apoiam muito nas ideias. E a gente acabou fazendo, só que naquela vez a gente acabou, se não me engano, foram 6 coquetéis, a gente fez 9 sobremesas, então foram 3 sobremesas para cada chefe, a gente atendeu 60, acho que foram 69 pessoas, no final foram mais de 600 sobremesas servidas numa noite, Nossa. e acabou que a gente tinha fechado para 60 pessoas, só 60 reservas, aí a gente acabou abrindo para um pessoal a mais, foi 69, e ainda teve gente que foi até o quinto, que ficou para fora do evento, que não conseguiu entrar. Cara, Então, foi um super sucesso, né? O pessoal que ficou na fila de espera, a gente até jogou para a segunda edição, né? E a segunda edição eu acabei fazendo junto com o chefe Lucas Coraza, que a gente acabou ficando muito amigo, recentemente, e a Bianca Mirabile do Evai. A gente fez um menu, só que aí a gente reduziu as sobremesas, né? A gente fez, em vez de 9, a gente fez 6 sobremesas, né? 6 tempos. Mesma coisa, a gente lotou a casa de novo, né? Foi, assim, estouro de vendas. caramba. E aí, mais recentemente, eu acabei decidindo reduzir um pouco também a quantidade de pessoas, quantidade de pratos que saíam, para a gente conseguir ter essa comensalidade maior com os clientes e que eles não tivessem que esperar tantos pratos, não ficasse cansativo. E a gente fez o tema de Brasilidades, que eu fiz junto com o Rodrigo Ribeiro, né, meu primeiro professor, e a Valquíria Fagundes do Aí Cozinha. E agora, em novembro, para as pessoas que estão escutando, se quiserem já se antecipar, a gente já está programando em novembro o próximo Doce Despertar, né? Ainda não posso divulgar quem são as pessoas que estão com a Sim. gente, mas podem esperar novidades que, assim, é um evento que tem trazido coisas muito legais, tanto para mim quanto para os confeiteiros, e as pessoas estão começando a ver de forma diferente o nosso trabalho. Poxa, que legal, Rafael. Muito, muito bacana, né? E sobre eventos, né? Tá tendo vários eventos, né, Rafael? Você participou, acho que recentemente, final de semana passada, do Churrascada, né? Vai ter agora, nesse final de semana, vai ter o Taste, né? Muitos eventos bacanas, né? Recentemente também você participou do evento da Suntory, né? Do whisky também. Muito, muito legal, né? Essa parte de poder criar, né, coisas novas. Acho que na churrascada você teve com o pessoal da Roca, né? Que muito bacana, até gravei um episódio com eles, muito legal. E tem tudo a ver, né? Assim, churrasco, terminar ali com uma sobremesinha ali, muito bom, né? Assim, o que eu mais tenho a agradecer é essa questão de eventos, é uma coisa que me faz muito feliz, porque o que eu mais curto na cozinha, na confeitaria, é criar. Eu gosto de criar coisas novas, tal. Então, até uma coisa que não é um lema meu, mas é uma coisa que eu acabo sempre fazendo, é de nunca repetir a sobremesa. Então, eu gosto sempre de estar criando coisas novas, coisas diferentes. Então, com todo esse evento que vem aparecendo, tem sido muito legal, né? Depois que eu tive a primeira edição do Doce Despertar, muitas propostas legais acabaram aparecendo, né? Então, acho que assim, eu tenho muito a agradecer hoje em dia a minha assessoria, que é a Dani Bloch Comunicações. Ela me ajudou a ter contato cada vez mais com essas pessoas e mostrar o poder que a confeitaria tem. E isso vem trazido muitas propostas e convites para eventos, né? Também me permitiu a dar aula no primeiro curso de confeitaria plant-based na Le Cordon Bleu. Então,
Tem sido muito legal todos os eventos. Eu acho que o House of Santor, assim, para mim foi um evento à par, assim, para mim foi muito fora da realidade, né? Porque querendo ou não, a minha carreira ela é, vou fazer 6 anos de carreira, mas mesmo assim é uma carreira recente. Né, eu ainda sou novo, então poder ter contato com chefes tão grandes, né, que às vezes eu via só pelo Instagram, eu via por TV e tal, então tá cozinhando ao lado de chefes como a Thelma da Isomer, o Edson do Rio e o Márcio do Shiroma, é um prazer enorme, né, eu acabo absorvendo e aprendendo muitas coisas com eles, né. Então, eu fico muito feliz que todos esses eventos têm aparecendo, porque mostra que a gente está indo para o caminho certo. Com certeza, tá fazendo um trabalho incrível, né? Sim, né, é super legal escutar o feedback do pessoal. Acho que a churrascada foi muito legal para mim, porque a gente está muito no contato com o cliente ali, né? A gente está Sim, montando, soltando tal, e vendo as pessoas voltarem na fila para comer o doce de novo. É uma coisa muito legal, porque o brasileiro tem uma cultura de gostar muito de doce, né? Então, poder estar em contato com essas pessoas e mostrar o melhor do trabalho, eu acho que essa é a questão mais gratificante, né? Para mim, eu entrei na cozinha porque eu queria mudar o dia da pessoa com que eu estivesse servindo. Então, ver um sorriso no rosto das pessoas depois de poderem passarem por eventos super legais, comendo e saindo felizes, eu acho que para mim é o ponto alto, assim. com certeza. Ô, Rafael, e um prêmio muito legal também que você ganhou, né? Foi a 7ª temporada, né? Do programa Que Seja Doce, né? Da GNT, né? O Que Seja Doce, eu acho que foi, para mim, foi uma das passagens assim mais importantes para mim, porque o Que Seja Doce, por mais que quando eu disputei eu tava bem novo, né? Acho que eu tinha 19 anos, foi uma forma de eu comecei a abrir um pouco a minha visão, né? A visão panorâmica das coisas, né? Era a primeira vez que eu estava sendo realmente tá ali para ser julgado. Então, por mais que eu tenha ganhado o prêmio, ele foi muito importante para mim para conhecimento pessoal. Eu comecei a ver a confeitaria de forma diferente, né? Uma forma de trabalhar onde escutasse um pouco mais as pessoas, começar a ver as coisas de forma diferente, né? Porque até o Que Seja Doce, eu não tinha recebido. Não críticas fortes, eu não recebi críticas fortes, mas mais uma autocrítica de, meu, se eu fizer errado, vai acabar minha carreira, tal. Então, foi muito importante para mim que eu comecei a levar as coisas de uma forma mais leve e voltar até aquela diversão que era criar e fazer a confeitaria de uma forma mais legal. Então foi muito gratificante ter ganhado esse prêmio. Ainda mais que eu estava disputando com uma pessoa que eu considerava o trabalho maravilhoso, que ela foi a primeira chefe confeiteira ou a segunda chefe confeiteira do Corrutella, foi uma das criadoras da famosa sobremesa Ovos Nevados com genipapo, né? Então, estar disputando com uma pessoa assim que já estava há uns anos na confeitaria, já tinha um trabalho solidificado e eu acabei fazendo uma competição muito muito bonita com ela, então foi muito gratificante ter ganhado esse prêmio e sim, foi muito importante para os meus próximos passos na carreira. Poxa, que maravilha, hein? Ô, Rafael, e o Quintio, né? Pra quem quer conhecer e provar lá suas sobremesas incríveis, né? Ele tá na rua Morato Coelho, né? 1447 na Vila Madalena, né? Isso mesmo. A gente tá lá de terças a domingo. Durante a semana a gente abre do meio-dia até as 3h30, servindo tanto cardápio à la carte quanto cardápio executivo. E aí durante a noite, das 7 às 11 horas da noite, servindo só cardápio à la carte. Finais de semana a gente faz um horário mais estendido. Então o almoço de sábado e domingo a gente abre meio-dia e vai até às 5. E só sábado à noite a gente abre das 19 às 23. Domingo à noite e segunda-feira a gente está fechado. Mas estarei lá esperando todos. Poxa, que legal. Fica o convite, né? E agora você tem que criar aí uma sobremesa com limoncello, hein? Nossa, com certeza. No meu no último edição do Doce Despertar, eu acabei fazendo uma massa do amor com limoncello. Sim. E assim, é um insumo que eu gosto bastante. Eu tô muito curioso por essa versão de tangerina. E pode esperar que eu vou criar algo em cima assim, porque é uma coisa que me deu assim, me intrigou bastante. Eu quero experimentar e quero fazer algo legal. Poxa, que legal. Pra quem não sabe, é a primeira vez que eu comento aqui no episódio. Minha mãe tem uma produção, né, de limoncello. E tem agora, né, que nem o Rafael comentou, né, um sabor de tangerina, um mandarineto, né? Então tá incrível aí, já tá em diversos restaurantes, tá bem bacana. E Rafael aí super fera. A ideia aí depois, Rafael, tentar fazer uns doces aí incríveis, né, com limoncello. Poxa, muito legal, viu, Rafael? Foi uma honra. E pra quem quer te seguir, né, eu vou marcar também. O seu Instagram é Rafael_Aoki, né? Aokii. E o Instagram do Quintio, né? Que é @Quintio_SP, né, Rafael?
Isso mesmo. Poxa, que bacana, viu? Muito obrigado, viu, Rafael? Eu que agradeço, foi uma honra enorme, assim, eu gosto muito de falar sobre essa questão da confeitaria, porque a gente precisa um pouco mais de atenção, a gente precisa da força de vocês, a gente sabe que todo mundo gosta de doce, então eu quero que todos que passaram por essa conversa com a gente se abram um pouco sobre sabores novos, técnicas diferentes, e que se permitam a ver que a confeitaria é muito mais do que açúcar. Com certeza. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Eu que agradeço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.